Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que trata hoje aqui sobre o sistema prisional brasileiro. Os nossos convidados, a doutora Miriam Kesa, advogada, presidente da Comissão de Política Criminal e Sistema Carcerário da OAB. Ela já foi diretora do presídio e atualmente é membro do Conselho Penitenciário. O doutor Dayan Albuquerque, promotor do controle externo da atividade policial e responde atualmente pela Promotoria da Execução Penal. Doutora Miriam Kesa, a gente podia falar um pouco sobre a prisão feminina. No que se difere da prisão masculina? Tem algumas diferenças? São mais tranquilas lá dentro? Ou as mulheres têm sempre bem mais regalia que os homens? Pelo menos é bem limpinha a prisão feminina, né? Elas têm esse cuidado. Olha, eu acho que a questão da prisão feminina no Brasil é um tema até capaz de emocionar as pessoas que tiverem um acesso, né, à prisão. As mulheres, em regra, são as que mais sofrem quando são presas. Porque as condições das prisões femininas no Brasil não diferem das condições das prisões masculinas. E aí tem uma questão muito importante. A mulher, ela comete crimes, sim, né? Tanto que nós temos mulheres presas por tráfico de drogas, temos mulheres presas por homicídio, mas a mulher no campo emocional, ela sofre muito quando ela vai para a prisão. E aí no campo da gestão do sistema prisional, falta muito apoio. E eu acredito que falta apoio, que nós deveríamos de investir mais na questão da gestão, né, do sistema penitenciário no que tange ao feminino, porque a mulher é a que tem uma capacidade maior de ressocialização. E nos índices que o Acre apresenta, a maioria das nossas mulheres estão presas oriundas do tráfico de drogas. E é muito comum ela se encontrar presa e se encontrar presa também o seu companheiro, o seu filho. Quer dizer, há uma destruição da entidade familiar. Olha, talvez quem esteja nos assistindo em casa comece a ganhar um pouco de curiosidade em relação a esse tema. Porque há uma desestrutura familiar muito grande. O número de mulheres presas em que os seus companheiros também estão presos e os seus filhos estão distribuídos na casa de familiares, de parentes, até de vizinhos, é muito alto e a mulher tem uma capacidade de ressocialização. E eu percebo que o Osmir fala muito na palavra ressocialização, mas a gente aproveita muito mal o tempo que os nossos condenados passam na prisão. A gente aproveita mal esse tempo. Como que a gente pode falar em ressocialização? Vamos adentrar hoje no presídio aqui de Rio Branco e vamos buscar a informação do que eles estão fazendo nesse momento enquanto nós estamos gravando esse programa. Há uma utilização errônea do tempo que eles passam ali. E não é diferente com as mulheres. E elas teriam uma capacidade de aprender profissões, entendeu? Hoje a gente está tendo alguns cursos, algumas coisas, mas isso não é potencializado. Não adianta a gente ter ações isoladas, né? Quando a gente tem ações isoladas, e isso atrapalha muito no campo da ressocialização. Permito aqui fazer uma pergunta ao doutor Dayan Albuquerque. Albuquerque é um título. Mas, doutor Dayan, antes da pergunta, o senhor Albuquerque é o mesmo dele? Eu não sei nem responder isso. Albuquerque é uma família só. Não sei É uma família só que eles não vieram... assuma não, viu, doutor? Não assuma. Doutor, Cautela. a nossa família, a origem, ela veio com a corte portuguesa em 1808. Mas sim, mas vamos à questão. Porque essa história é longa, né? Vai longe. Doutor Dayan, me diga uma coisa. Vamos analisar o passado aqui do Acre, Narciso. Vamos pegar a minha cidade, Cruzeiro do Sul, na minha adolescência. Nós deveríamos ter uns 15, 12, não mais, presos. Quer dizer, mesmo com a população da época, é um número insignificante. E assim em todo o Estado. Se nós examinarmos aí, hoje, nos dias de hoje, a Suécia, a Suíça, Mônaco, que você se referiu, entre outros países, o número é diminuto de presos. Eu quero perguntar para os dois, o que é que está acontecendo? Eu acredito que seja as políticas públicas. Você vai para um país desenvolvido, igual você citou, a Suíça, Suécia, você tem os serviços públicos, tudo, educação, funciona, saúde funciona.
Você paga o seu imposto, mas você tem o seu retorno. Você não precisa ir lá subtrair nada de ninguém. Eu acredito que nesses países você não teria a necessidade de praticar vários crimes que aqui são necessários. As pessoas entendem que são necessários, a pessoa desempregada acaba furtando, roubando, enfim. Né? Você vê vários roubos de celular, rapaz. De celular, porque a pessoa não tem condições de comprar o celular, vai lá e rouba. Vai na Suíça, vê esses aí. O cara que tem condições de comprar vários, entendeu? Então eu vejo um dos fatores Um problema social. Exatamente. Não sei se a doutora Kézia concorda, mas eu vejo um dos fatores. Vamos ouvir aqui. Não, deixa eu só fazer... Não, fique à vontade. Deixa eu só fazer, antes de terminar esse programa, eu gostaria que não deixasse passar em branco 2 assuntos. Um deles é o que foi recentemente aprovado, a diminuição da maioridade penal. Uhum. Mas outro que é de meu maior interesse é falar sobre as tais facções criminosas e o peso que elas exercem do comando interno das prisões. E qual pergunta Não, que eu vou responder? antes, você pode responder a última que ele falou sobre o problema social como um agravante para o excesso de... Para o nosso grande número, né, de presos nos nossos estabelecimentos prisionais. Eu acredito, sim, que a estrutura social, ela contribui muito para o cometimento de crimes. Mas, na verdade, não é um único fator. Né? É um deles. Mas seria o principal... Eu acredito que ele é o que carrega mais força, entendeu? É o que impulsiona um número maior de pessoas à prisão, mas não é o único. Hoje, Osmir, nós vivemos um dilema muito grande das drogas. Nós temos pessoas que não passam por problemas sociais, como esse de falta de atendimento médico, de escola ruim, e estão praticando crimes. Então, assim, os fatores que contribuem para o número de indivíduos encarcerados são fatores, assim, multifacetários, né? Não é uma doença que pode ser causada por vários elementos. Desestruturação da família. Exatamente isso. Nós vamos pegar inúmeros fatores que contribuem. Agora, é claro, quando ele fala a respeito de que a questão social ela é forte. Nós vivemos num mundo capitalista. Sim, claro. Entendeu? Passa o tempo todo na televisão, aquela comida gostosa, aquele brinquedo diferente. E isso impulsiona muito na prática de crime, mas não é o único fator. Sim, você queria abordar Queria que ela abordasse a questão das facções criminosas no interior das penitenciárias, da organização, do poder que eles têm de controle interno. Esse é um tema muito importante e bastante delicado, né? Na verdade, a gente passa a ouvir a história de atuação das facções criminosas no Brasil a partir da estruturação do PCC. O PCC ele é um grande idealizador da tomada, né, de poder dentro do sistema penitenciário. E isso agravou para a gente a partir da década de 90 e potencializou muito mais com a chegada do aparelho celular. Então, assim, as facções criminosas, elas têm interesse, sim, no comando da gestão do sistema penitenciário, elas disputam entre si esse poder, isso é de importância para as facções criminosas. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele contribui para essa história a partir do Comando Vermelho. Nós temos em São Paulo o PCC e aqui no Acre nós temos uma facção genuinamente acriana, que é o conhecido Bonde dos 13. É uma facção genuinamente acriana. E aí eu perguntaria, o que o Ministério Público está fazendo para combater isso? Nós Também temos, tem a sua área. Sim. Não, e esse comando dos 13, os cabeças, são identificados? Olha, aí é um trabalho da polícia, né? Quando é dado o nome Bonde dos 13, a ideia estrutural deles é que existiriam 13 comandos. Eu, por exemplo, não conheço quem são esses 13. Né? Desconheço a informação se a polícia conhece ou se o Ministério Público
conhece. Mas eu acredito que exista sim um trabalho de investigação. Existe. Para É poder... isso que eu gostaria de ouvir do Existe. Ministério Público. Existe um trabalho de investigação. Lógico que esse trabalho é um trabalho sigiloso. Você não vai fazer um trabalho em cima de uma suposta facção e vai sair divulgando isso, né? Passo a passo. Passo a passo. Você vê aí que existem investigações que duram anos até, né? Para você chegar e ter provas suficientes para poder condenar. É lógico que existe, sim, por parte do Ministério Público, no Ministério Público, inclusive, tem o GAECO, né? Que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado, que foi instituído pela portaria do Procurador-Geral. E que conseguiu desmantelar o PCC. Que conseguiu desmantelar uma parte aí do PCC, né? E também há, sim, a investigação por parte da polícia, né? Que é uma investigação, como eu vou repetir aqui, sigilosa, né? Com respeito às facções, existem facções. Eu vim de um estado, já estou aqui, a gente estava conversando, 13 anos praticamente no Acre, mas eu vim do Mato Grosso do Sul e de lá já existia, doutora, o PCC, lá era o PCMS e tinha uma facção chamada Capoeira, Narciso, tá? Já tinha. Que tinha essas três, que elas se digladiavam entre si às vezes, se respeitavam também, né? E agora o nosso estado começou que eu falo, não é de hoje, mas vamos dizer... É uma história recente, É uma né? história recente de facções criminosas. A gente viu aí que aconteceram alguns crimes que foram até inclusive divulgados pela mídia, que imputaram isso às facções, né? Isso está sendo apurado pela justiça e sim, vão ser julgados e lá vai ser absolvido ou vão ser condenados. Quando o Narciso pergunta assim, qual é a importância, né? Narciso, a importância, um dos papéis da facção ter a sua atuação dentro do presídio, é justamente na captação de membros. Porque a partir da entrada, não existe essa história se você pertence ou não pertence. Você vai ter que pertencer. Essa é a grande verdade. Compulsoriamente convocado. Você vai ter que pertencer. Hoje, quem garante que o preso vai entrar no sistema vivo e vai sair vivo não é mais a gestão estatal. Quem garante o lugar que o preso vai dormir, o que ele vai comer, o lugar que ele vai ficar, é a facção. É a facção. Então me perdoe. Entendeu? Então, assim... elas são consentidas. Então elas são consentidas. Ela consegue fazer captação de membros a partir do próprio sistema. A partir do próprio sistema. Né? Então, assim, eu quando passei a estudar isso, eu cheguei a dar uma paradinha e dizer, será que eu vou continuar? Porque dá você fica muito inseguro em relação a tudo isso que a gente vive na sociedade, né? Então, assim, você pergunta para mim, é consentido? Eu tenho chegado à conclusão de que existe uma partilha de poder de gestão, né? Então, assim, eles têm atuação, é uma atuação silenciosa, mas tem atuação sim, uma atuação inclusive paralela a que o Estado faz. Quando nós conhecemos o livro do Dr. Drauzio Varela, é um livro que as pessoas que estão nos assistindo podem ler com uma linguagem muito fácil e vai entender o que é um sistema penitenciário. E ele viveu lá dentro. E ele viveu um sistema que a facção criminosa vem posterior. Entendeu? Ele vem, então assim, as pessoas vão poder compreender. E hoje é comum a gente ler na literatura que eles têm uma gestão de diminuir, por exemplo, o número de homicídios dentro dos presídios. Então você vai me dizer assim, quer dizer que uma penitenciária onde tem o domínio de uma facção acontece menos crimes? Acontece. Tem menos armas? Tem menos armas. É incrível isso. Então ela substitui até aquele papel que deveria ser do Estado. Essas facções acabam mantendo um certo respeito dentro das prisões. Eles têm regras. O doutor falou isso agora há pouco. Eles têm regras. Eles têm regras. Eles têm regras sim, mas veja bem, no nosso estado aqui, no Acre, essa é a minha visão. Eu vejo o Estado, ele com um poder maior, sim, do que as facções que são relativamente recentes. O poder estatal, ele é maior, sim. Na minha opinião, é assim. Maior, sim. Mas a gente, lógico, não vai negar que não existem as facções. E elas têm
um pequeno, vamos dizer aí, parcela desse poder, até de controle sobre alguns reeducandos que estão lá dentro, né? Não são, na minha opinião, vou discordar um pouquinho da doutora Kézia, não são todos que entram em facções, não. Tem o pessoal que vai para o lado religioso e tal, que fica lá, quer cumprir a pena dele, não quer, né, fica em outro pavilhão, não quer se envolver com isso. É lógico que a gente, não, na minha visão, não vai colocar 100%, não é 100%. E também, vou repetir, aqui no Acre, não estou discutindo São Paulo, Rio de Janeiro, esses lugares, não. Estou discutindo aqui no Acre. Aqui o poder do Estado sobre o sistema carcerário é maior, sim, do que as facções. Com certeza, porque eu visito os presídios, eu sei, a doutora Kézia também sabe, né, eu respeito a posição dela, mas nessa parte é inegável. O poder do Estado, sim, é maior. Quer dizer que mas o poder do Estado, ele não é retirado. Nós não estamos falando da retirada do poder do Estado, nós estamos falando que quando o assunto é facção criminosa dentro dos presídios, há partilhamento do poder. Entendeu? Sim, há uma distribuição. Como o doutor agora disse, sim, agora, aqui por no exemplo, Acre é embrionário, ainda ele não tem esse avanço todo que tem nas prisões de São Paulo. Então, se é embrionário, por que não combatê-lo nesse estágio e deixar que ele se agigante? Mas eu tenho certeza que eles estão fazendo isso. A gente sabe que tem atuação do poder do Estado. Nós não estamos falando na omissão do Estado em combater, que isso já seria uma outra fala, um outro discurso, né? E assim, é claro, nem todos, não são 100%, mas o número, doutor Dayan, é tão alto que ele é impactante e ele se sobrepõe, ele passa a ser muito mais relevante do que aquele número dos que não agregam a uma facção. Às vezes, né? Narciso, eu te dar um exemplo. Você, pai de família, surge o teu filho, ou o meu filho, enfim, que muda de direção, procura aí o caminho, sei lá, das drogas e etc. E acaba saindo um pouco do seu controle, aquilo ali. Isso não quer dizer que você não tem o controle da sua família. Mas aquele membro ali, infelizmente, acaba se desviando do caminho correto, né? É mudando o que tem que ser mudado, mas o raciocínio, eu acredito que é o mesmo. É isso, é lógico que o poder do Estado é maior. Mas temos sim essa... há uma investigação em cima disso, de que existem essas facções criminosas. E isso não é É como o doutor Dayan falou, a gente está falando aqui do Acre, não estamos falando de São Paulo, do Rio, não, mas isso, na verdade, é uma realidade do cenário brasileiro, né? Do cenário brasileiro. E o Acre, na história recente, tem agregado a isso. E a facilidade das nossas fronteiras, o mercado de drogas aqui, isso é de interesse de facções criminosas, sim, né? E é por falta de políticas públicas, não só para levar o crime, mas também dentro do crime. Narciso, vai ficar para o próximo programa a questão da maioridade penal, porque nós já estamos chegando ao final. Que é um programa sozinho, né? É um programa só, para falar sobre esse tema, como nós já fizemos aqui. Doutora Miriam, por gentileza, 30 segundos para suas considerações finais. Bem, as minhas considerações finais, eu inicio com um agradecimento enorme de ter sido convidada para participar dessa mesa, porque o tema sistema penitenciário é um dos temas que eu mais gosto e eu já trago essa paixão desde a academia, né? Então, assim, hoje, com o meu amadurecimento profissional, é que eu consigo trabalhar melhor um tema de tão dificuldade de entendimento no campo social, porque ao mesmo tempo que ele é bom para a sociedade, ele parece um mal para a sociedade. Então, assim, muito feliz, inclusive, pela direção do programa em chamar um tema como esse para ser debatido, inclusive, com um amigo tão precioso quanto é o Dayan. Obrigado, doutor Dayan. 30 segundos. Primeiro, agradecimento, né, pela direção do programa, ter convidado a gente para participar. É um tema muito espinhoso, é um tema muito delicado, se tratar sobre o sistema prisional. A gente está trabalhando, além da teoria, já está na prática há algum tempo e agora também, respondendo também pela execução penal diretamente. Hoje nós tivemos audiência, inclusive. É um tema extremamente importante e poucas vezes você vê ele debatido. Poucas vezes você vê ele debatido. Parabenizo a emissora, né, por ter trazido esse tema aqui, a gente debater. E também, lógico, eu não posso deixar de citar a doutora Miriam Kézia, que é uma das maiores conhecedoras aqui, né, com relação a esse tema
de sistema prisional. Inclusive, salvo engano, está até fazendo um doutorado aí, se não estou enganado. Né? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Narciso. Obrigado, Osmir Lima. Em especial aos nossos convidados de hoje, doutor Dayan Albuquerque, doutora Miriam Kézia, e a você que todas as sextas-feiras nos acompanha aqui pela TV Rio Branco, canal 8, a partir das 8h45 da noite, ou durante a reprise do programa aos sábados, também às 8h45 da noite. Na semana que vem estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá.